Olá, bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Livros Express. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que todos vocês querem saber como fazer melhor. Apresentações. Qual que é o livro de hoje, Nathalie? Oi, Bel. O livro de hoje é Como Fazer Apresentações Incríveis pelo Steve Jobs. Esse livro, a gente está aqui com a versão americana, mas em português traduziram como Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em qualquer situação. Esse autor é interessante porque ele realmente olhou para cada detalhe de todas as apresentações que Steve Jobs fez e tentou criar realmente um guiazinho do que o Steve Jobs fez para chegar naquelas apresentações incríveis. Exato, e ele, no título americano, ele fala que são os segredos das apresentações de Steve Jobs. Dentro do livro, ele pega as próprias apresentações, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo, e ele destrincha, passo por passo, o que aconteceu em cada momento da apresentação do Steve Jobs, o que ele fez, por que ele fez, como que ele fez, o que ele queria conseguir com o público, com esse movimento, essa ação ou essa frase que ele lançou. Ele vai bem nos detalhes, né? Vai bem nos detalhes e dá umas dicas muito valiosas para todo mundo. Como você pode criar uma apresentação incrível. Eu acho legal também que não é só os detalhes de ele fez aquilo. Ele tenta analisar o estilo, mas também o trabalho por trás daquela apresentação. Exato. Eu achei isso muito legal. E eles falam, né, Nathalie, que o que parece simples, muitas vezes parece simples exatamente por ter um grande trabalho por trás para parecer simples. Então, quando algo complexo é mostrado de forma eficaz e parece ser simples, na verdade tem muito trabalho por trás. Exato, e ele fala então que Steve Jobs foi um dos melhores apresentadores do mundo, que as apresentações dele eram coisas que as pessoas morriam por ir ver, e quanto ele planejava e quanto que ele pensava na experiência que ele queria que seu público tivesse com essa apresentação, né? E quão obsessado ele era com excelência, né? E que o próprio Steve Jobs falava que a medida das pessoas de excelência às vezes era muito baixa, né? A medida dele era altíssima. Quanto ele se cobrava para conseguir criar os momentos das apresentações que ele conseguiu criar. Ele fala até, na verdade, que o trabalho não é só colocado em horas de treinamento ou em horas de fazer a apresentação. Sim. Tem muito trabalho no pensamento. E aí ele divide em 3 partes, né? E ele dá umas dicas bem práticas, mas, por exemplo, uma delas, em quanto tempo? Que qualquer apresentação de 1 hora, na verdade, requer 90 horas de trabalho. 90 horas de pesquisa, de pensar, de analisar, de destrinchar, escrever, e que só 1/3 dessas horas deveriam ser usadas para montar os slides mesmo. O resto realmente na pesquisa e no pensamento da apresentação. Então imagina, o próprio Steve Jobs, ele bloqueava 1 semana na agenda dele, antes do grande dia, só para praticar. Sei lá quanto tempo ele já tinha bloqueado, que tipo de equipe ele tinha por trás, para criar o magnífico conteúdo que ele tinha nas apresentações. E eu acho interessante, eles tentam mostrar um parâmetro que existe em todas as apresentações. Eles falam que as apresentações de Steve Jobs informam, diverte e educam. Ao mesmo tempo. Né? Então, realmente, está falando algo que é relevante, está educando, porque é de uma forma diferente, e ao mesmo tempo está te divertindo. Exato, que é o grande desafio hoje em dia, né? Como que você, nessa economia da atenção que a gente vive hoje em dia, como que você consegue que um público não fique no celular e fique te olhando e fique te engajado com a tua apresentação? E daí eles falam também que em cima disso ilumina e inspira. Exato. Por isso que o público não está no celular, por isso que ele está olhando para a apresentação. Exato. Porque ilumina e inspira. E eu acho que eles dão um parâmetro legal sobre o poder magnético de vendas que o Steve Jobs tem, que a gente conhece, né? Ele fala que ele tem aquele talento de transformar a gente que são potenciais clientes em clientes. Só que daí depois ele entra no que é realmente interessante, quais são as ferramentas, né? Falam bastante do valor de saber fazer uma apresentação, não é simplesmente por saber fazer. É uma ferramenta de negócio, né, Nathalie? Exato, ele fala que hoje em dia, na verdade, nossa capacidade de nos comunicarmos escrito e falado é uma das ferramentas mais importantes no mundo dos negócios e nas nossas próprias carreiras. O que diferencia alguém quando começa a crescer na carreira de alguém que deslancha?
é a capacidade dessa pessoa de se comunicar em público. Exato. E daí eu acho legal entrar nessas 3 partes que a Nathalie já começou a mencionar. Ele fala, tem 3 atos, né, do Steve Jobs. Tem criar uma história, tem entregar uma experiência e tem refinar e praticar. É claro que refinar e praticar a gente entende um pouquinho o conceito, a gente vai focar mais nas outras 2. Né? O que é criar uma história por Steve Jobs? O que é, Nathalie? Então, ele explica muito bem, o Carmine aqui, o escritor do livro, ele explica a importância que a primeira frase que você lança na apresentação tem que ser muito poderosa. Ela tem que transmitir tua paixão e, ao mesmo tempo, ela tem que ser importante para o público, porque não se trata de você como palestrante, se trata de o que é importante para o público. Então, que tipo de mensagem você vai lançar que as pessoas vão falar, nossa, eu quero ouvir mais, eu quero ver o que é bem importante nessa apresentação. Acho que tem outros pontos, esse ponto é super legal. Tem um outro ponto interessante que eles falam, imagina, claro, aquela apresentação vai ser um marketing sobre o seu produto, mas é um grande teatro. Vamos transformar a apresentação num teatro. Vamos pegar os elementos do teatro e transformar num teatro. Tem uma frase muito legal do Seth Godin, né? Ah, sim, porque muita gente gosta de fazer pontos, sim, né? Sabe aquelas apresentações que você coloca os bullet points, né? Aqueles pontos de marcação, tem 10 pontos num slide só, que a galera fica anotando, feito doido. O que eles acham disso? Ah, sim, gente, bullet point, não mais, né? Não mais, não mais. Se tiver que usar uma frase, coloca uma foto genial por trás, algo que impacte, algo que desperte curiosidade, risa, medo, qualquer coisa que cause um sentimento no público, mas não colocar bullet point. E o Seth Godin, que também é um cara genial, a gente deve fazer alguns livros dele também. Ele fala uma frase super legal, que ele fala que a gente tem sido treinado a tomar notas das coisas, como que se o que está sendo falado vai ser importante no futuro, não nesse momento, mas que você não tem que criar apresentações para as pessoas tomar notas do que você está falando, né? E aí dá o exemplo da ópera. Quando você vai ver uma ópera, um filme, você não está tomando notas, né? E quando é muito bom, você está olhando no celular. Então, essa é a mensagem, né? Cria algo tão poderoso que eduque, informe e diverta ao mesmo tempo, engaje, se não diverte, né? Que ninguém está tomando notas no celular ou no caderno. Ele até fala que é um tiro no pé também criar muitos desses pontos de marcação, porque a partir do momento, como as pessoas, quando elas veem 10 pontos lá que tem que escrever, elas ficam com medo, vão esquecer, começa a escrever. É como se você estivesse passando a mensagem, escreva, não me escute. Escreva, eu tô aqui, mas desencana, tá o slide, escreva, não me escute. Que é exatamente o que a gente não quer, né? Se fosse pra fazer isso, você fazia um post, você colocava a sua presença humana, a maneira como você fala as coisas é o que faz a diferenciação. Inclusive, nessa maneira de falar as coisas, eles dão vários exemplos legais de como eles usaram frases nas analogias. Sim, eles falam também do poder dos títulos que você usa, das frases que você usa nesse mundo que a gente vive conectado, onde as pessoas vão retweetar, postar o que você está falando. Já pensa as frases para ajudar as pessoas a divulgar o teu trabalho, né? Então, pensa em frases muito poderosas. E o que pode te ajudar a fazer frases muito poderosas são analogias. E o Steve Jobs era um gênio de analogias. Aí eles dão vários exemplos, né? Eles fizeram algumas coisas bem legais. Depois eu quero que a Nathalie conte também uma palestra dela e as frases que ela usou, porque eu gostei e chamou minha atenção. Mas, por exemplo, quando eles lançaram o iPhone, não era lança-se um novo telefone. A Apple reinventou o telefone. Repara, nem a mídia talvez teria criado uma frase tão forte. Eles fazem também de propósito pra mídia ter isso na cabeça deles. Mas a Apple reinventou o telefone. O iPod. Sim. 1000 músicas no seu bolso. No seu bolso. Tipo, cabe 1000 músicas. E repara como isso também faz você imaginar que aquilo tá acontecendo com você. Eu quero um telefone reinventado. Eu quero 1000 músicas no meu telefone. Inclusive, e aquela história da Microsoft? Conta aquele que é mó legal. É fantástico que... do iTunes, seu... Do iTunes... essa é fantástica. O iTunes é meu app favorito no Windows. Tem muita gente que fala isso. Que, eu gosto muito do iTunes no Windows. Que, pra falar a verdade, eu honestamente não gosto do iTunes, mas... Então, o iTunes é meu app favorito no Windows. É como um copo de água gelado para alguém que está no inferno. Então você vê, ele já coloca a imagem na tua cabeça, assim você quer. Você já tem a imagem de um copo de água gelado num lugar quente, no inferno. É sinestésico, né? A apresentação não é simplesmente o que está no texto ou a voz. Você faz a pessoa sentir aquela experiência. A gente vai falar mais do segundo ato,
quer criar essa experiência, mas isso é interessante. E tinha mais uma frase que era legal, do computador, quando ele virou e falou, computador é uma bicicleta para as nossas mentes. Sim, que o computador é uma das invenções mais magníficas do ser humano, porque funciona como uma bicicleta para nossas mentes. E daí não é só a questão de posicionamento, é a questão de cada palavra escolhida. A gente poderia ficar horas dando exemplos aqui, mas quando ele, por exemplo, quando ele queria falar do iMac, lançou um novo iMac, poderia falar o novo iMac é mais rápido. Sim. O que ele falou? Genial. O novo iMac grita rapidez. Grita rapidez. É. Olha a escolha das palavras. Então, e era tudo muito simples, né? Eu nunca fui numa apresentação, né? Mas tenho visto no vídeo. E cada palavra tem um peso muito importante. Cada palavra foi escolhida com muito cuidado, né? Eles fizeram toda a pesquisa por trás, de onde eles queriam chegar com o consumidor, mas aí costuraram de uma forma realmente genial. E a verdade é assim, claro, muitas vezes você não vai ter 90 horas para criar uma apresentação, mas a gente estava até querendo mostrar para vocês como a gente usa essas técnicas. E a Nathalie teve que fazer uma palestra essa semana no improviso, mas mesmo no improviso, se você tiver essas técnicas lá atrás na sua cabeça, na sua cabecinha, no seu pensamento, isso pode te ajudar. Essa semana a palestra é sobre a importância de viagens. De viagens, certo? sim. Para o seu crescimento realmente. A Nathalie dividiu em três tópicos. Quais eram as frases que você usou? Sim, então eu posicionei de entrada que viagem era uma das experiências essenciais para ter uma educação transformadora. E aí di as 3 razões, porque também no livro o cara fala, escolhe 3 pontos que você quer vender, né? 3 coisas importantes que você quer deixar com o seu público. E eu falei, por que viajar é essencial para uma educação transformadora? Primeiro, reprograma teu olhar. Então, olha só, eu pudesse ter falado, te ajuda a ver o mundo de uma forma nova, te dá uma nova visão, mas eu lembrei daquele negócio de fazer frases que possam ser tweetáveis e de palavras poderosas. Aí falei, reprograma teu olhar. A segunda razão, redefine as regras de tua vida. E a terceira razão, que não conseguia achar uma frase um pouco mais forte, que era te força a abrir ou não. Te força a abrir ou não. E aí foi super simples, na verdade uma apresentação curta de 15 minutos, mas tinha que ser poderosa. E outra dica legal também é você escolher algo que te apaixona. Por sorte, o tema era algo que me apaixona, viagens, então não tinha como errar. Se você está falando de algo que é muito perto do teu coração, tua energia vai ser outra, né? Então você vai... Para quem está assistindo fica claro. Fica claro, você se emociona, você transmite isso, consegue capturar a atenção do público. E aí em cada um deles eu fui colocando alguns exemplos para ilustrar. Então, por exemplo, reprograma teu olhar. Eu falei, a viagem, o que ela causa é que vira o cotidiano extraordinário. Algo tão simples como comer vira uma experiência fantástica se você está na Sri Lanka e não tem talher na mesa, você tem que comer com a mão. Ou algo tão simples como ir no banheiro. Na Sri Lanka também, você vai no banheiro, é toda uma experiência desde as portas onde está, para os locais, para os estrangeiros. E aí amarra com algo que seja de relevância para o público. Aí eu falei, mas você não tem que ir tão longe como Sri Lanka. Aqui no Brasil, para uma estrangeira como eu, a experiência do abacate. Vocês têm feito um pecado com abacate aqui no Brasil, porque para o resto dos latino-americanos você não come abacate com açúcar. É coisa. Então você vê, mas eu usei na minha fala muitas imagens que estavam conduzindo o público através de uma experiência. Eles estavam viajando sem se mexer da cadeira. Né? E isso que é legal nas apresentações, é isso que faz a diferenciação. Às vezes pode ter um conteúdo muito relevante, mas a maneira como você entrega esse conteúdo é o que faz a diferença. E entre mais exemplos você usa, né, Bel? Tenta usar exemplos, tenta usar imagens para fazer tangível os o exemplos conceito. são muito importantes também. Primeiro é o tangível, como a Nathalie mencionou, e segunda, para representar as pessoas. Sim. É muito importante que você represente as pessoas. Quando você está falando, se você é uma pessoa distante, você fala um negócio que não tem nada a ver com o que a pessoa vive, e você não transporta para a realidade daquela pessoa, é muito menos eficaz. Claro, as pessoas são diferentes. A Nathalie abriu uma palestra uma vez falando, eu quis fazer essa viagem de barco com outras amigas e só deu certo porque elas eram também solteironas e malucas. Não é todo mundo na plateia que vai ser solteirão e maluco, mas aquilo cria uma referência humana, que na hora fica claro, é algo simples, é uma pessoa que tinha um sonho, que foi atrás de outros malucos, e maluco é algo que toca todo mundo, né? Então, essa parte de achar algo que te representa é muito forte também. Sim, e amarrado com isso, o Carmen também fala o seguinte,
que você tem que fazer as pessoas sentirem que são parte de uma grande história. Então a mensagem que você está transmitindo, que pode ser tua ideia pessoal, tua causa pessoal, você tem que contar ela de um jeito para que o público se sinta parte dessa história. Por que importa para eles? Que diferença que faz na vida deles e por que eles são importantes? A gente acabou entrando, essa parte, a gente se empolgou tanto aqui, a gente entrou no segundo ato, que é muito legal também, sobre entregar uma experiência. E a gente já pincelou várias coisas. O lance de ser sinestésico, então é sinestésico, são todos os sentidos juntos. O som, a maneira como você fala, como você faz a pessoa sentir, fazer ela viajar fora da cadeira. E o que a Nathalie falou agora, isso é muito importante, né? O Steve Jobs falava, a gente quer deixar uma marca no universo. O Guy Kawasaki, que também trabalhou na Apple, mostra para as pessoas que vocês podem escrever história juntos. Olha que coisa profunda, né? E não sei se vocês viram aquela campanha da Apple, eu mencionei até no meu livro, é muito legal, a gente vai colocar o link aqui para vocês verem, mas é uma propaganda da Apple que fala, essa é para as pessoas que não se encaixam na sociedade, né? E, poxa, já pegou a referência, já pegou a atenção da pessoa, depois eles falam um monte de coisa para mostrar que eles estão reinventando o mundo. É um brinde para os malucos, ou um brinde para os malucos. Né? Um Tintim, né? Brinde do Tintim. Então, assim, vamos brindar se você for maluco. A gente vai colocar o link aqui. Mas eu até menciono no meu livro, eu falo das coisas que me energizam. Ouvir aquela propaganda me energiza. Eu olho para aquilo, se por acaso eu tô meio capenga, quase caindo, trabalhando cansada, de repente vem tipo um novo pacote de energia, porque é muito legal, né? E daí eu acho que eles falam também nessa mistura de sentidos. Tem um exemplo legal do MacBook Air. Sim. Como que o Steve Jobs mostrou o que era o MacBook Air? Parece que quando lançou o MacBook Air, ele tirou de um envelope Manila para mostrar a leveza, né? Então você vê novamente colocando imagens, sensações, trabalhando muitos sentidos na cabeça das pessoas, né? E ele era um gênio para isso. Essa semana prévia que ele bloqueava para planejar a apresentação, realmente era para reafinar esses detalhes, como que ia estar a luz, ia apagar a luz, ia ficar forte, como que ia ser a música, os lights dele, muito simples, muito simples, tudo muito bem costurado para que você entrasse numa experiência e só reparasse que estava na experiência quando você sai dela, no final. Muito legal. E é interessante, claro que às vezes a gente faz coisa de última hora. Eu trabalho muito no improviso, eu gosto muito de improviso, inclusive. Depois a gente tem que fazer algum vídeo sobre improviso. Tem vários livros legais sobre isso. Mas veja como isso é importante pro negócio, né? Se o Steve Jobs, que era o Steve Jobs, tirava uma semana só pra refinar, fora que já tinha trabalhado em tudo. Você imagina o quanto isso é essencial pro negócio. Não é uma coisinha a mais, é essencial pro negócio. Não, ele é fantástico. Assim, esse livro realmente vale super a pena ler. Falar em público, poder se comunicar com persuasão, com poder, com paixão é algo muito importante. Então, é um dos muito queridos. Claro que esse livro tem muito mais dicas, a gente quis fazer um resumo e também mostrar os pontos que mais chamaram a nossa atenção. Se você está gostando, manda uma mensagem pra gente, a gente vai colocar o link aqui embaixo para você mandar pro nosso e-mail. Envie sugestões, se você quer que a gente fale de algum livro, a gente está aberto a falar de qualquer assunto aqui, a gente está procurando bastante livros, ou que sejam famosos, muita gente menciona, mas pouca gente lê, sabe aquele negócio que, como todo mundo menciona, todo mundo fala, mas você pergunta se realmente leu, a pessoa comprou, mas não leu, né? Então a gente quer mostrar que realmente tem o livro, ou livros que ainda não saíram e que a galera está interessada em conhecer. Qualquer sugestão que você tenha, manda pra gente e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Nathalie. Obrigada.